Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e chegou a época de responder aquela tag que é a tag mais famosinha do Booktube do meio do ano, que é a tag dos 50%. Pois é, gente, chegou o meio do ano, esse ano tá voando, a gente não tá reparando o que tá passando, né? Pelo menos pra mim, assim, eu não me dei conta de que tava indo tão rápido, talvez pela correria do dia a dia. Mas esse primeiro semestre me rendeu leituras incríveis, então eu não podia deixar de responder essa tag com vocês. Antes de mais nada, lembrando que meu link da Amazon tá aqui embaixo, comprando por eles, ensinou uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso, e ajudam a investir no meu trabalho por aqui. E lembrando que os meus links das minhas outras redes sociais estão aqui embaixo, então espero vocês lá no Twitter, no Scooby, no Instagram. No Instagram eu posto um conteúdo complementar aqui ao do YouTube, às vezes posto no TikTok também, então espero vocês por todas elas, ok? Agora chega de enrolação e bora responder, porque são 15 tópicos. E o primeiro tópico da tag é o melhor livro que você leu até agora, em 2023. E vocês sabem que eu sempre roubo nesse tópico porque eu acabo favoritando vários livros. E o primeiro, eu acho que eu favoritei esse ano foi Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. É uma mulher que, salvo engano, na década de 60, luta para ser uma cientista. É um livro com alguns gatilhos, inclusive de estupro. E essa mulher, assim, ela é muito subjugada, principalmente pelo machismo da época em que ela viveu, e ela tem que lutar muito para conquistar o espaço dela. E em meio a essa luta, ela vai acabar parando em um programa de culinária, onde ela vai usar esse programa para ensinar química e para empoderar mulheres. Então, assim, foi um livro fantástico, eu amei muito. Como eu disse, meu primeiro 5 estrelas favorito. Outro livro que eu favoritei, que eu amei muito, foi a HQ Arlindo, da Ilustra Lu, que é um livro do Arlindo, um rapaz ali nos anos 2000, se descobrindo gay. Então é um livro sobre autodescoberta, sobre aceitação, sobre amizade, sobre o núcleo familiar. E é uma HQ repleta de referências aos anos 2000. E o personagem é incrível, o desenvolvimento, as questões que ele carrega, as questões que ele vive. Então, assim, eu amei muito essa HQ, foi uma grata surpresa. Eu peguei no Dia dos Quadrinhos, né, que ficou gratuita. E acabei apaixonada. Inclusive, quero um exemplar físico na minha estante, porque tá ali entre as minhas HQs favoritas. Outro livro que eu acabei favoritando e que ganhou muito meu coração foi A Vida do Livreiro A.J. Fork, que é um romance de formação de um homem que ele perde a esposa, que era uma mulher que ele ama muito, e a gente vai acompanhá-lo ao longo dos anos, se reconstruindo, demonstrando seu amor pelos livros, se transformando em uma pessoa melhor pelas pessoas que ele ama. E é um livro fantástico e super delicado, que vai ganhando nos detalhes, que vai ganhando na narrativa. E em cada início de capítulo tem uma espécie de resenha de alguns livros, e quando você chega no final, você entende e se emociona muito do porquê daquelas resenhas, sabe? Foi um livro que me ganhou muito e que me conquistou aos poucos, e quando eu vi eu tava apaixonada por tudo que eu tava encontrando. Então foi outro favorito que ganhou o coração dessa leitura. Outro livro que eu favoritei foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que na verdade não é um livro de ficção, né? Ele é de não ficção. É um ensaio sobre mulheres e ficção, falando a grosso modo. E ele é um livro que ele vai abordar tanto a questão das mulheres na produção literária, quanto em relação ao tempo em que elas levaram para conquistarem o espaço delas na literatura e nos seus direitos, enfim. É um livro muito interessante. De início, você não sabe exatamente onde a Virginia vai te levar, porque ela vai caminhando por caminhos diferentes, assim, até construir o seu raciocínio, mas quando ela começa a tecer esse raciocínio, tudo faz sentido. Ela é genial, os livros que eu li dela até hoje eu favoritei, então assim, esse livro de ensaio foi outra grata surpresa e eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro extremamente necessário e com ideias que até hoje, infelizmente, são muito atuais. Então foi outro livro favoritado e que ganhou meu coração. Outro livro que eu favoritei, esse foi uma indicação da minha amiga Ivy, foi o Palácio de Inverno, do John Boyne. Ele se passa ali entre a Revolução Russa e a atualidade. E nós temos um pano de fundo histórico construído na Revolução Russa, mais especificamente junto da família Romanov. E é muito interessante, os personagens são incríveis. O nosso protagonista viveu ali na Revolução Russa, ele fez parte da guarda, e a gente vai entender como ele chegou nos dias atuais na Inglaterra, como ele acabou como bibliotecário, o que aconteceu de fato com a família Romanov. Então, assim, foi sensacional, foi uma leitura que me prendeu do início ao fim. Eu desconfiei de algumas coisas, mas no geral o livro me ganhou muito, me surpreendeu muito e valeu muito a pena a leitura.
E outro livro que eu acho que esse eu também não podia deixar de mencionar com vocês, que é o Todas as Cores do Céu, da Mita Trazi, que é um livro também construído sobre duas narrativas. Aqui a gente tem uma história que se passa na Índia, que vai tratar muito das questões de casta, das questões culturais de lá. E nós temos duas personagens que eram muito amigas na infância, foram ligadas pelo resgate que o pai de uma delas fez para outra. E ela acaba morando na casa dessa amiga, elas constroem uma relação muito forte, algo acontece, elas têm um rompimento e uma dessas meninas desaparece, essa menina que foi acolhida. Essa nossa personagem, ela vai embora e anos depois ela retorna para tentar reencontrar né, essa garota para entender o que aconteceu com ela. Foi um livro que ele me emocionou tanto, mas que ele quebrou tanto meu coração. Foi uma leitura assim que... sério, mexeu muito com os meus sentimentos e foi um livro viajante. Então foi como se eu lesse acompanhado o tempo todo, porque o meu livro tá todo anotado com as reações das meninas que leram primeiro. É um livro que ele lembra muito Caçador de Pipas, do Khaled Hossein. E quem gostar desse estilo de livro vale a pena dar uma chance, que vai se emocionar muito com essa história também, sério, maravilhosa. E eu acho que dentre as melhores leituras que eu fiz, porque eu fiz excelentes leituras no início desse ano, essas foram as melhores. O próximo tópico é a pior leitura que você fez até agora, no ano de 2023. E assim, eu não tive uma pior leitura, eu não fiz uma leitura que eu falei, nossa, que leitura ruim. Porque esse ano eu tenho selecionado, como no último ano também, os livros que eu realmente quero ler. Enfim, focado mais na minha leitura e eu acho que isso tem me ajudado a encontrar leituras incríveis. Mas tiveram dois que eu tinha uma expectativa muito alta e que talvez por isso não funcionaram tão bem. O primeiro foi o De Férias com Você, da Emily Henry. Eu não consegui me conectar com os personagens. É um livro construído em dois tempos diferentes e eu senti que os personagens não tinham evoluído nada de um tempo para o outro. E isso foi algo que me incomodou muito. Esse é um livro que eu pretendo reler em algum momento da minha vida, porque eu acho que eu li no momento errado e que no momento em que eu li não funcionaria de maneira nenhuma. Não sei, futuramente a gente vai saber se era isso mesmo, se o livro realmente não funcionou pra mim. O segundo livro que eu li e que eu esperava um pouco mais, eu acho que inclusive foi no mesmo vlog, foi As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante. Por que que não funcionou tão bem? Porque eu não li tudo que ela escreveu. Então, o talk show ali, enfim... É porque é um livro que ele é construído em cima de palestras que outra pessoa daria por ela, porque a gente sabe que ninguém sabe quem é Helena Ferrante. E esses livros, esses palestras, né, esses talk shows, sei lá, como TED Talks, né, que chamam, eu acho, eles são construídos com base na maneira como a autora se tornou leitora, as experiências dela para se tornar leitora e as experiências dela de escrita. Então, assim, ela traz muito dos livros que ela escreveu. E eu só tinha lido 2. Então, acabou que eu ficava meio perdida quando ela fazia referência, por exemplo, a trechos e a passagens da tetralogia napolitana, ou a construção de determinado personagem dessa tetralogia. Eu ficava, não tô entendendo, não sei de quem ela tá falando. Então, assim, eu senti que por isso eu acabei perdendo muito da essência do que ela queria passar. Então, foi um livro que acabou me decepcionando um pouco por isso. Eu acho que se eu tivesse lido toda a obra dela, teria sido muito mais engrandecedor, porque o TED Talk que fala sobre A Filha Perdida, por exemplo, eu achei sensacional, que foi o livro que eu li. Então, é outro livro também que eu pretendo reler quando eu tiver terminado de ler todos os livros da autora, porque aí eu acho que eu posso falar com propriedade se eu gostei ou não. E bem, esses foram os livros que eu menos gostei até agora do ano de 2023, mas por esses motivos, nada que eu não tenha gostado de maneira nenhuma, que nada tenha funcionado pra mim. O próximo tópico é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E eu acho que é A Voz do Coração, da Julia Whelan, eu acho que é assim que fala o nome da autora. É um romance com vários clichês que eu adoro, e além disso, ainda tem questões familiares abordadas da personagem principal, da protagonista, que tem conversado um pouco comigo assim, no momento que eu estou vivendo. Então eu acho que é um lançamento do primeiro semestre que eu inclusive já tenho na estante, que eu preciso muito passar na frente de outros livros, porque eu tenho certeza que eu vou amar. O quinto tópico é o livro mais aguardado do segundo semestre e com certeza é o desfecho da série do Clube do Livro dos Homens. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa série, tem vlog e vídeos de todos os livros que foram lançados até agora. E, ao mesmo tempo que eu tô muito ansiosa pra finalizar essa série, que eu pretendo fazê-lo no Natal, porque, né, o último livro se passa no Natal, então eu acho que vai ter tudo a ver o clima.
eu também fico com o coração apertado, porque eu sei que vou me despedir dos personagens que eu amo. Então, com certeza, o livro mais aguardado do segundo semestre é o desfecho dessa série que ganhou meu coração. O sexto tópico é o livro que mais te decepcionou esse ano, que eu acho bem parecido com o pior livro que você leu esse ano. Como eu já disse, nenhum livro foi uma decepção completa ou foi um livro muito ruim, mas considerem para esse tópico as respostas do pior livro do ano, que não foram os piores também, só foram leituras que não funcionaram tão bem. E é isso. O sétimo tópico é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E aí, gente, eu vou fazer uma reparação aqui agora, porque eu vi que na hora de falar dos melhores vídeos do ano, dos melhores livros do ano, no caso, eu acabei pulando esse livro. E ele me surpreendeu muito positivamente, porque eu estava com expectativas altíssimas e ele supriu ainda mais as minhas expectativas, que foi o Luzes do Sul, da Nina Georga, que eu fiz um vlog sobre os dois livros da autora aqui no canal. Os dois me ganharam muito. E o Luzes do Sul eu acabei deixando pra ler esse ano. E ele é um livro que ele é narrado pela perspectiva do amor. E eu adoro esse estilo de narrativa, ele tem uma narrativa muito poética, muito bonita, ele enreda muito, ele tem personagens incríveis, com desenvolvimentos incríveis, então assim, foi um livro que me surpreendeu muito e ganhou totalmente meu coração esse ano. Coloquem ele também nas melhores leituras desse ano, com toda certeza, porque... sério, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu amei esse livro. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião a respeito dele, tá aqui nos cards o vlog que eu fiz dos dois livros da autora. O próximo tópico é um livro que você abandonou esse ano, e para esse tópico eu também não tenho resposta, porque eu não abandono livros. Eu sou curiosa demais pra isso, vocês sabem, então assim, nenhum livro abandonado na minha vida, e nem esse mês, e nem esse ano no caso. O próximo tópico é novo autor favorito, um que lançou o seu primeiro livro agora no primeiro semestre, ou que você conheceu recentemente. E assim, eu não favoritei o livro, mas eu achei a escrita sensacional. Não sei se eu chamaria de autora favorita, porque eu só li um livro dessa autora até hoje, mas com certeza Carla Madeira foi uma autora que me surpreendeu muito esse ano e que chamou muito minha atenção, então assim, quero ler muitas outras coisas dela. E pra mim o maior destaque assim, entre os novos autores que eu li esse ano foi a Carla Madeira, então eu acho que ela pode entrar muito bem nesse tópico. E eu tô bem curiosa pra ler outros livros da autora e pra conhecer ainda mais um pouco da escrita dela, que também é uma escrita super diferente, super profunda e que fisga o leitor e que desperta diversos sentimentos, sabe? Então é o estilo de escrita que eu gosto muito. Acho que é a mais indicada para essa resposta no tópico da tag. O próximo tópico é seu personagem favorito mais recente. E assim, apesar de ter lido livros incríveis esse ano e de ter gostado muito dos personagens que eu encontrei ao longo do caminho, não foram tantos personagens assim que na hora que eu paro e penso nos livros que eu li esse ano, que eles me saltam, sabe? Que eu percebo que eles me marcaram muito. E eu acho que dentre os personagens que eu mais gostei, que mais me marcaram e que toda vez que eu penso nesse livro eu lembro dele com muito carinho é o Arlindo, da HQ de Arlindo, assim. Eu acho que foi um dos personagens mais especiais e mais reais, assim, que eu encontrei ao longo dos livros que eu li esse ano e que tem um lugarzinho separado no meu coração, sabe? Então eu acho que eu não podia deixar de citar esse personagem pra esse tópico da tag. O 11º tópico é um livro que te deixou triste nesse primeiro semestre, e eu acho que pra esse tópico dois seriam ideais. O primeiro é o Todas as Cores do Céu, da Mita Trazi, que, como eu já disse, é um livro que lembra muito Caçador de Pipas, que foi um livro que destruiu o meu coração, que me fez chorar muito. E esse outro livro não foi muito diferente, também me fez chorar muito, é um livro muito triste. Como eu já disse, retrata muito uma realidade ali da Índia, em relação a castas, principalmente, que é muito triste. E a situação, a realidade dessas garotas e a forma como uma delas é perseverante, o quanto ela luta, e o quanto ela acredita e o quanto ela se entrega, sabe? É de partir o coração, sério. Esse livro me deixou muito triste. É incrível o livro, leiam, inclusive, mas assim, me deixou muito triste. E outro livro que me deixou muito triste foi a releitura de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Porque, gente, é impossível ler a história de Macabeia, que é a história de tantas outras pessoas que vão para os grandes centros e que são invisibilizadas, e não ficar triste. Sério, esse livro foi a segunda vez que eu li e destruiu meu coração, assim como foi na primeira. Então eu acho que foram os livros que mais me deixaram tristes, mas são dois livros incríveis e maravilhosos e que todo mundo deveria ler.
E o próximo tópico é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, e eu percebi que eu só li livro assim, de desgraçar a cabeça, entendeu? Mas um dos livros assim que me deixou muito feliz foi Arlindo, não vou explicar de novo, porque enfim, mas foi um livro muito amorzinho, que encheu meu coração de amor. Outro livro que me deixou muito feliz esse ano e que eu ri muito e que eu me apaixonei pelos personagens foi o Absolutamente Romântico, que é o quarto livro da série do Clube do Livro dos Homens. Sou apaixonada por essa série e os livros dela geralmente ganham muito meu coração, então foi incrível. Próximo tópico é melhor adaptação literária de 2023 e pode entrar Daisy Jones and the Six. Sim, gente, a série de Daisy Jones, apesar das mudanças, pra mim foi a melhor adaptação literária até agora, no ano de 2023. Menção honrosa a Teto para Dois, que assim ficou bem diferente do livro, mas ainda assim foi uma adaptação bem interessante que me divertiu bastante, então foi a segunda ali que eu mais gostei, mas a primeira que ganhou meu coração e que me emocionou e que foi incrível foi Daisy Jones and the Six. Como eu disse, não é uma adaptação perfeita que retrata tudo que tem no livro, mas ainda assim valeu muito a pena e eu achei sensacional. Próximo tópico é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E assim, eu podia pegar várias edições da Antofágica, que são maravilhosos e que eu andei comprando várias, mas eu acho que meu coração sempre tem Austen, entendeu? Fiquei entre a edição de Emma, da Antofágica, e essa aqui, mas essa edição da Dark Side, do meu livro favorito, me ganhou por completo. Impossível não escolher ela. E assim, toda ilustrada, toda bonita, cheia de extras, que é do jeitinho que eu gosto, sabe? Pra mim, essa é a edição mais bonita que entrou na minha estante até agora, no ano de 2023. E olha que eu recebi muito livro lindo. E o último tópico desta tag é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E assim, quero ler tudo que tá na minha estante que eu ainda não li? Sim, mas tem alguns que estão na minha lista de prioridades. Um deles é da Rebecca, né, da Daphne du Maurier, que eu tô muito curiosa pra ler. É um clássico que já vinha chamando minha atenção há muito tempo, e na edição nova da Dark Side, com certeza quero passar na frente e lê-lo em breve. Toda Luz que Não Podemos Ver, que é um livro que tá parado na minha estante e que eu quero muito ler em breve e que eu quero ler antes de sair a adaptação. Então esse também tá na lista do que eu preciso ler / quero, né, até o final do ano. Outro que eu quero muito é A Voz do Coração, como eu já disse, é um lançamento do primeiro semestre que eu comprei, que entrou na minha estante, que eu ainda não li, mas que eu quero muito, e quero muito que fure fila e que eu possa ler antes das outras coisas que eu tenho pra ler. E pra fechar essa lista, eu acho que eu não poderia deixar de colocar também o Novembro de 63, que é um dos livros do King que mais me chamam a atenção e que até hoje eu ainda não li. Eu já tenho ele na estante tem uns 3 anos, eu coloquei como meta pra esse ano, que tinha colocado ano passado também, e eu acho que desse ano não pode passar, que é um livro que eu realmente quero / preciso ler até o fim do ano. E bem, pessoal, essa foi a tag dos 50%. Me contem aí embaixo qual foi a melhor leitura de vocês até agora, se vocês já leram alguns dos meus livros favoritos do ano, se tem vontade de ler, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.